A nomenclatura que você usou, né, com a qualificação negativa, ela é mais específica para os... A gente não está qualificando um título, né? Mas é diferente no registro civil em relação a isso. Não está errado, é isso mesmo que quer dizer. Mas essa terminologia, falar que houve qualificação do título positivo ou negativo, está mais afeita aos cartórios que precisam de um título para praticar o ato. O registro civil não necessariamente precisa de um título. Tá? A gente tem títulos, por exemplo, nós temos as escrituras e os mandados judiciais, que são títulos que nós vamos incluir no registro. Mas poderemos, por exemplo, colher o pedido, o requerimento no momento, o reconhecimento de paternidade, alguém chega, pede, a gente averba. Não tem um título. Tá? Aí, o que você vai fazer? Se você não vai cumprir por qualquer motivo, você faz uma nota devolutiva, explicando o motivo pelo qual você não vai cumprir. Aí, se vai ter suscitação de dúvida ou não, é depois. Mas, em relação ao financeiro aqui, você vai dar baixa no depósito prévio, explicando que foi devolvido. Tá? E não vai lançar aqui como receita, porque não houve receita efetiva. Aqui em Santa Catarina, você tem que emitir uma nota, recibo, de cada uma dessas transações. Então, você tem que ter um recibo, que pode ser físico ou eletrônico, mas tem que controlar. Você vai ter que fazer um controle dessa entrada no diário auxiliar. Se for no depósito prévio, você tem que lançar, tem que ter um comprovante, uma nota, recibo, do dia que você lançou no depósito prévio, do dia que saiu do depósito prévio e do lançamento no diário auxiliar, ou a devolução para a parte, inclusive com contra-recibo. Tudo isso tem que ficar, o histórico tem que ficar registrado. Tranquilo, gente? Receita e despesa físico e eletrônico são 2 livros. Receita e despesa é um só. Gente, aqui são 2 livros, ó. Livro de registro diário auxiliar da receita e da despesa. É um livro contábil mesmo. Entrada, saída, entrada e saída. Recebi, igual se faz contabilmente, eu recebi R$50 de uma certidão, aí aqui, esse é o valor da receita, aí você tem que colocar o livro, a folha, o termo, identificar o ato que você praticou, aí logo após você comprou folha de impresso, de segurança, aí logo depois você praticou uma averbação, você vai fazendo o lançamento de acordo com a entrada. Acho importante esse livro de depósito prévio para a transmissão da serventia, né? Fantástico, que boa, né? Como que é seu nome? Fábio. Gente, o Fábio está falando aqui uma coisa que é muito importante para quem está assumindo o cartório, e aí observem bastante isso, né? Não tem nada a ver com a nossa atividade aqui, mas aí é uma experiência para quem já viveu e vê isso por aí, um monte. Muito problema em relação a isso. Você vai assumir um cartório hoje que existe essa questão do livro de depósito prévio. A primeira coisa que você vai ter que fazer em termos financeiros é olhar o depósito prévio e olhar o de atos praticados e ver se você tem algum passivo ali, ou seja, atos que o outro registrador já embolsou e não praticou. Ele vai ter que acertar com você esses atos, porque você pode eventualmente ter que devolver isso para o usuário, e você vai pagar impostos sobre os atos que você efetivamente praticar e não vai receber os emolumentos. Então, esse controle de depósito prévio é importante no momento da transição. Brilhante, fantástico, Fábio. Sobre receita e despesa, né? Ele, independente de ter recebido dinheiro ou não, o ato que lavrou está todo ali. Receita e despesa, recebeu o dinheiro ou não, se você praticou o ato, você tem que lançar, porque, na verdade, a regra é, você não pratica sem ter recebido. Se você não recebeu, você vai ter prejuízo, porque é como se você tivesse recebido. Você não pode dar nem isenção, nem desconto, e nem postergar o recebimento. É direito o recebimento prévio. Tá? Então, se você praticou o ato, mas não recebeu, prejuízo seu, porque você já vai lançar ali como receita. Tá? Em que pese não precisar, não ter efeitos fiscais, esse livro, ele, numa comparação eventual com o seu imposto de renda, até para o seu controle, isso vai te dificultar se você ficar postergando recebimentos. Né? E aí, gente, formas de se corrigir um registro. Eu disse para vocês que na hora que a gente finaliza o registro e começou um registro novo, vocês são lembrados? É como se passasse um cadeado nesse registro e eu não corrijo, não incluo, não retiro nenhuma informação desse registro mais. Tá? Então, imagine, é como se fosse, estou lançando, o cadeado está aberto. No momento que eu finalizei o lançamento ali, o usuário foi embora, eu estou fazendo um novo registro, fechou esse cadeado definitivamente. Nada pode ser feito para que possibilite que eu faça exclusão ou inclusão de nova informação. Nem o cancelamento do registro me permite arrancar aquela folha e jogar fora. O cancelamento tem que ser averbado. Averba o cancelamento por ordem judicial, por isso, por aquilo. Tá? Então, finalizei o registro, acabou.
Mas como então que eu vou corrigir uma informação após finalizado esse registro? E mais, existe alguma maneira de corrigir a informação durante a prática, a lavratura do registro? Né? Aí nós vamos mais uma vez, professora, você está doida, eu estou diante do computador, estou fazendo o registro, se está errado, eu mudo, jogo fora aquilo que eu imprimi e faço de novo, não é? 2019, em 1973. Eu tenho um livro aberto, encerrado, tem um número de folhas fixo ali, esse número, né? Não posso arrancar a folha e fazer de novo. Mesmo que eu escreva tudo de novo, aquilo ali vai ficar marcado como um registro errado, não terminado, não é isso? Então, não pode simplesmente deixar ele lá. Você começou, você vai ter que terminar. E o cancelamento só judicial. Então, vamos imaginar com a cabecinha lá de 73. Eu estou com o livro e estou fazendo o registro de nascimento. Antes de terminar esse registro, eu verifiquei que eu mencionei o nome do pai lá, José Ferreira da Silva, e é José Ferreira Silva. Não foi esse o nosso exemplo aqui? Eu sei que é Silva, mas eu já pus da Silva. Eu não posso ir lá e rasurar e apagar. Eu poderia até, se eu acabei de escrever, eu posso colocar vírgula, digo, e escrever o nome na frente, e embaixo colocar uma ressalva de que ressalvo a correção acima e repete no em tempo. Fica melhor para você não ter erro na hora de emitir a certidão. Mas, rasurar e apagar o da não pode. Você poderia eventualmente rasurar, por exemplo, e colocar uma entrelinha que a gente chama. Se fosse o contrário, José Ferreira da Silva e eu pus José Ferreira Silva. Aí você põe um dá de ladinho assim. Ou seja, entre linhas você põe o dá. É possível fazer isso? Gente, a cabeça de 73, livro manuscrito. É possível fazer isso? Não é correto, mas se você fizer, você vai ter que ressalvar que fez. Por que isso? Lembra sempre do porquê. Eu tenho que ressalvar porque eu não posso passar a insegurança de que aquela informação foi acrescida 50 anos depois. Para que eu saiba que essa informação foi acrescida no momento da lavratura do registro, antes de finalizar, eu tenho que colocar ali que aquilo ali foi feito no momento do registro. Ressalvo, rasura na linha tal, aí você põe o antes e o depois. Onde está José Ferreira Silva? Faça constar José Ferreira da Silva. O correto é José Ferreira da Silva, tá? Então, enquanto eu estou lavrando o registro, eu posso fazer essas correções e fazer o em tempo, a ressalva, ao final do registro, antes das assinaturas. Porque eu verifiquei em momento hábil antes de assinar. Mas, e se? Volta a cabeça para 73. Eu acabei de escrever, entreguei o livro inteiro, para o usuário conferir, ou fiz a leitura para o declarante, e o declarante falou, está errado. Não é José Ferreira Silva, tem o da Silva aqui. Não tem mais espaço para fazer, né? E ele já assinou, ou seja, ele viu o erro depois que ele assinou. Como é que eu vou fazer para corrigir? É possível? Sim, eu não finalizei o registro ainda. O registrador nem assinou ao final. Mas e se ele assinou? Também é possível, não finalizou. Ele não foi embora, não levou a certidão e outro registro não foi iniciado. Vamos pensar o porquê? Por que eu falo que o final do registro é quando o usuário já foi embora e eu já iniciei o novo registro? Uma coisa ou outra ou as duas juntas. Ou seja, se ele já foi embora e eu ainda não fiz outro registro, já finalizou, porque ele foi embora. Por que não pode? Porque ele já pegou a certidão e essa certidão já pode ter sido usada para qualquer fim, com o erro que estava constando ali. Ou seja, eu só posso corrigir se eu der segurança jurídica dessa correção. Aí tem que ser pelos meios formais de correção posteriores ao registro. E quando eu inicio uma nova lavratura, não pode, por quê? Eu estou pensando em 73, eu tenho que ter espaço para as ressalvas. E na regra de escrituração eu não posso deixar espaço nenhum. Se eu não posso deixar espaço, eu não tenho espaço para ressalva. Então, finalizei e comecei um novo, sem chance. Eu só tenho que usar regras de inclusão posterior, eu não posso rasurar. Tranquilo? Então, mas e se isso aconteceu? Já assinei. Já assinei significa que finalizou? Não, eu não comecei um novo e nem a pessoa saiu dali com a certidão para poder essa certidão surtir efeito. Então, eu posso ainda fazer ressalva? Sim, só que eu faço a ressalva e todo mundo assina de novo. Se tem testemunhas, as testemunhas também assinam de novo. Por que isso? Chover no molhado? Não. Isso significa que as pessoas envolvidas naquele registro, todas ficaram cientes dessa ressalva, dessa rasura, dessa inclusão. Esse é o objetivo, dessa forma, da segurança jurídica. Se o registrador, todo mundo assinou, foi embora, e o registrador viu o erro, mas na certidão saiu certinho, deixa eu colocar um em tempo aqui embaixo, vai dar tudo certo. Não, por que não pode? Porque a pessoa já foi embora e ela tem que ter ciência
daquela correção que foi feita. Todos os envolvidos têm que ter ciência das correções, tá? Durante a prática do ato, tranquilo? Então, pode, sim, mas todo mundo assina de novo. Então, olha, eu tenho 3 possibilidades de mudança de um registro, 3 procedimentos para que um registro seja alterado.